Gente boa de Deus, é um grande prazer estar começando esse programa Caminho da Graça para você que mora em Brasília. Se você quiser me acompanhar até Israel, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 10 e você vai entender tudo o que está começando a acontecer agora. Venha comigo. Casa de Simão da Tenner. O Tenner é aquele curtidor, é o cara que trabalha fazendo curtição. E aqui, não necessariamente nesta casa aqui, pode ter sido numa ali, pode ter sido numa outra ali do lado, mas é aqui nessa região que a gente lê em Atos, no capítulo 9, que Pedro passava por aqui e ficava aqui. E numa das ocasiões em que ele estava aqui, ele ouviu dizer, como a gente ontem vindo do aeroporto para cá, o guia nos disse que a gente estava passando por um lugar chamado Lida, que eu falei Lod, que também era o lugar de Atos e de Dorcas, ou de Tabita. Então, se não é aqui, é ali, mas era beira-mar que ele morava. Então Pedro estava aqui, quando ele ouviu falar da morte dela lá, aí chamaram-no para ir até lá, ele foi, caminhou alguns quilômetros para chegar e a ressuscitou dos mortos e a devolveu aos irmãos que ficaram super alegres e ele voltou para a casa de Simão, onde ele ficou muitos dias. Muitos dias é um bom tempo, né? Então a gente está num lugar onde, por exemplo, Pedro andou muito, pregou muito aqui, Paulo também. Se diz em Atos mesmo, aí no capítulo 9, logo depois da conversão de Paulo, que ele veio a Jope. Depois se diz em Atos 18, outra vez, que ele veio a Jope. Depois, lá na frente, antes dele ser preso em Cesareia, se diz que ele passou por Jope. Também se diz que a comunidade de discípulos aqui era forte, gente bastante crente no Senhor Jesus. Só que com Pedro, que tinha ido até Lida ressuscitar a Tabita, ou Dorcas, como ela é mais conhecida entre nós em português, precisava de uma obra de Deus na vida dele. Você veja só a ironia. Como às vezes o cara está tão cheio de amor por Deus e de fé, que ele é capaz de ir e dizer para um morto, levanta, e o morto levantar. Mas ainda assim o coração dele não está totalmente convertido àquilo que é o Evangelho mesmo, a consciência do amor de Deus. Ele tinha poder para ressuscitar mortos, mas não tinha dentro dele a capacidade de abraçar todos os vivos. Está me entendendo? Ou seja, o que eu quero dizer? É quando ele voltou para cá e ficou muitos dias, Deus estava armando uma para Pedro. Uma armação estava começando lá, a alguns quilômetros daqui, um caminho que a gente vai levar aproximadamente 80 quilômetros para chegar lá, em Cesareia Marítima. Deus estava armando uma para Pedro. Tinha um cara que morava lá, chamado Cornélio, que era um centurião romano. O centurião é um militar que tem autoridade sobre um batalhão de 100 soldados. Daí o nome centurião. Então, esse centurião se chamava Cornélio. E morava lá em Cesareia Marítima, onde era a sede do poder romano, onde ficava o governador, Pôncio Pilatos. Todo o aparato romano se concentrava lá na Cesareia, onde a gente vai daqui a pouco. E Pedro aqui. E diz a Bíblia que esse cara que morava lá, chamado Cornélio, era muito piedoso e temente a Deus, apesar dele ser considerado um pagão romano, mas ele amava a Deus, amava o próximo, ele dava esmolas, ele fazia bondades, ele ajudava os pobres, ele era um cara misericordioso. E um dia ele estava na casa dele, lá em Cesareia, onde você vai ver que tinha todo tipo de confusão, do ponto de vista assim, das
piores noitadas que você puder imaginar que o rei fazia, aquelas loucuras malucas do rei. E enquanto isso, o Cornélio, que servia a autoridade romana, fazia o trabalho dele, mas não se misturava, mantinha o coração dele em outra direção. E aí Deus amou Cornélio e mandou um anjo falar com Cornélio. Aí aparece um anjo na casa de Cornélio e disse: olha aqui, Cornélio. Cornélio levou um susto maior do que o mundo, né? Queria se jogar no pé do anjo, aquela coisa toda, ele ficou assustado. E aí o anjo falou: Cornélio, eu vim te dizer que as suas orações foram ouvidas e que Deus quer revelar a você toda a vontade dele. Manda alguns homens chamarem na cidade de Jope a um homem chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão o Curtidor. Deu endereço, CPF e tudo. Aí o Cornélio, na mesma hora, pegou 2 soldados dele e mandou os caras virem a pé de lá, cerca de 80 quilômetros, 70 quilômetros de lá até aqui. Eles vieram andando, devem ter levado uns 2 dias para chegar, no solão brabo. Quando eles chegaram aqui, era mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. E Pedro estava fazendo um período de jejum, sem comer, orando, em cima, aqui na casa. Vamos supor, assumir que essa é a casa, tá? Ninguém tem certeza histórica de nada, pode ser aqui e ali, mas nós estamos aqui e aqui, tá legal? Ele estava ali em cima, no alpendre, lá na parte alta da casa, jejuando e orando. E aqui embaixo, a mulher de Simão estava preparando um cozido, era um almoço gostoso. Uma pessoa, quando está jejuando, fica com um olfato muito mais sensível. E Pedro estava lá orando, jejuando, enquanto preparava um almoço, porque ele ia quebrar o jejum. 1h da tarde, ia comer a comidinha deles e seguir viagem, né? Não sabia o que ia acontecer. Quando 2 homens chegaram e bateram aqui na porta. Aí a mulher do Simão veio, abriu a porta e disse: pois não. Aí os caras disseram: olha, o centurião Cornélio, que mora lá em Cesareia, mandou a gente vir até aqui, nesse endereço, porque disse que tem um homem aqui chamado Simão Pedro, e que ele tem palavras de Deus para nos dizer. É isso mesmo? Aí mandaram chamar Pedro lá em cima. Só que enquanto isso acontecia, antes dos homens chegarem aqui um pouco, enquanto Pedro estava lá orando, provavelmente sentindo o cheirinho da comida, ele teve uma visão. Porque Deus usa as coisas que estão em volta da gente para também construir a mensagem dele na mente da gente. Qual foi a visão dele? A visão de um faminto. Ele sonhou, enquanto ele estava ali em cima, ele teve um sonho, visão de que um lençol enorme descia do céu, assim, cheio de tudo que judeu não come. E judeu não come quase nada que é gostoso demais. Carne de porco, outras carnes e alimentos que para eles eram proibidos e são até hoje pela lei judaica, considerados animais imundos, frutos do mar que alguns deles não comiam porque eram considerados imundos. Veio aquele lençol com aquela quantidade enorme de comida diferente e Pedro ouviu uma voz que dizia assim: Pedro, mata e come. Pega do lençol, mata e come. E Pedro respondia: de modo nenhum, meu Deus, porque nessa boquinha aqui nunca entrou coisa comum, nem nenhuma coisa imunda. Aí de novo a voz: Pedro, mata e come, mata e come. E Pedro respondia do mesmo modo. E a voz dizia: o que Deus santificou, não consideres nem comum, nem imundo. Foi quando os homens chegaram e bateram aqui, ó. Ele estava tendo essa visão lá em cima. Olha como Deus arma.
Como Deus arma. Ninguém está vendo, mas Ele está armando na cabeça da gente, no silêncio, Ele está trabalhando. Olha a sincronia. Parece uma orquestra, assim, com o maestro regendo, tudo lindo, né? Aí a mulher de Simão, o curtidor, chegou lá e chamou Pedro e disse: olha, tem 2 homens aí embaixo que querem falar contigo. Aí Pedro desceu e os homens disseram: olha, o centurião Cornélio teve uma visão de um anjo que deu teu nome, endereço, disse onde você estava, porque ele disse, o anjo disse que você tem palavras de vida para ele e pediu para você ir a Cesareia Marítima, onde essa história continua. Vamos lá então. May it be an evening star shines down upon you. May it be. Como você tinha dito, lá na casa do Simão Curtidor, porque o vovô não pôde continuar contando a história, eu disse que a gente só iria continuar aquela história aqui em Cesareia. Aí a gente veio pela estrada, 60 quilômetros mais ou menos até aqui, que foi a distância que aqueles homens do centurião Cornélio andaram a pé para chegar lá na casa do Simão Curtidor em Jope, falar com Pedro que o centurião Cornélio tinha tido aquela visão. E o Pedro, que até ali não estava preparado para acolher pessoas diferentes, por causa daquela visão dos lençóis onde tinha comida de todos os tipos, comida que judeu não come, e que ele, como um bom judeu, não comia, ele ouviu aquela voz que dizia: Pedro, mata e come a comida. E ele logo associou ao fato, quando os homens bateram a porta, dizendo que Cornélio queria conversar com ele, porque um anjo tinha vindo à casa dele, ele disse: já sei o que é que Deus está me dizendo. Deus está me dizendo que eu não devo considerar nenhum ser humano diferente, nem estranho, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele pegou alguns homens lá de Jope, da igreja em Jope, e veio com eles para cá. E quando eles chegaram aqui, o que aconteceu foi que Pedro ainda chegou se dando um monte de desculpas. Então, quando Pedro chegou aqui em Cesareia, com os homens que vieram com ele desde Jope, ele já foi chegando na casa de Cornélio, dando uma explicação meio esquisita, porque ele chegou já se desculpando quase. Lembra que lá na casa de Simão eu disse que Pedro tinha ido até Lida ressuscitar a Tabita, ou Dorcas, que ele era capaz de orar por um morto e o morto ressuscitar, mas ele não era capaz de abraçar todos os seres humanos vivos, que às vezes é mais fácil você ter fé para algumas coisas do que ter um coração generoso e aberto para incluir pessoas diferentes da gente. Aquela era a grande lição que Pedro estava aprendendo. Na realidade, o centurião Cornélio, que morava aqui, eu já te expliquei quem ele era e como ele vivia, como ele era piedoso, estava de certa forma salvando Pedro. Mais do que Cornélio estava recebendo alguma coisa, era Pedro que estava sendo liberto daquela mente fechada, religiosa, preconceituosa, que fica julgando as pessoas diferentes. Mas mesmo tendo aquela visão, ele ainda chegou aqui em Cesareia dando uma desculpa, dizendo: olha, eu não era acostumado a esse tipo de encontro, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém nem nada comum nem imundo. Tudo que Deus criou é para ser acolhido. Aí ele começou a pregar a Jesus e a ensinar o Evangelho para Cornélio, e toda a casa de Cornélio estava reunida. Ele reuniu todo mundo que ele queria bem na casa dele. Aí quando Pedro começou a falar e pregar e a ensinar o que era o Evangelho, aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, diz que de repente o Espírito Santo veio e caiu, se derramou sobre todos eles na casa de Cornélio,
e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Você sabe o que é falar em outras línguas? Já ouviu lá na reunião de oração da vovó Lu alguém falando em outras línguas? Pois é, eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Aí Pedro e os outros ficaram vendo aquilo acontecer, porque era como se Pedro estivesse pregando e de repente a pregação dele tivesse sido interrompida por Deus. Deus não deu nem tempo de Pedro terminar o que Pedro estava falando, porque o coração de Cornélio estava muito mais preparado do que o coração de Pedro. Aí o Espírito Santo se derramou sobre eles e Pedro ficou olhando em volta e perguntou aos presbíteros, aos amigos, os maduros que tinham vindo com ele lá de Jope: escuta, será que a gente pode negar água do batismo para esses a quem o próprio Deus já batizou com o Espírito Santo? E eles disseram não. Afinal de contas, o que o homem vai fazer? Vai negar a um outro homem a oportunidade de ser batizado se o próprio Deus já selou, já batizou, já autenticou aquela pessoa com o Espírito dele? Aí eles disseram não. Só que a religião não entende isso até hoje. A religião acha que as coisas só têm valor quando o homem vai e faz. Mas, de fato, no Evangelho não é assim. No Evangelho, o homem só confirma o que Deus já fez, como aconteceu aqui. Primeiro o Espírito Santo se derramou, depois Pedro foi e disse: ué, Deus já batizou esse pessoal com o Espírito Santo, como é que eu vou negar o batismo a eles? Aí os batizou e o centurião Cornélio se tornou uma pessoa extremamente importante no Novo Testamento, porque ele é a expressão da liberdade de Deus, no amor de Deus, de falar com quem ele quer, de se comunicar, de ser o Deus de qualquer pessoa, sem que haja necessidade de qualquer coisa religiosa no meio, de que o homem fique entre Deus e um outro ser humano. Então a mensagem mais simples aqui desse lugar, em relação a Pedro e ao que a gente viu lá em Jope, é que Deus é livre para se relacionar com quem Ele quer. E homem nenhum deve ficar no caminho. Homem nenhum deve dizer: esse aqui pode, aquele ali não pode, ou este aqui tem pedigree e aquele ali não tem. Pedigree de cachorro, você conhece, né? Ou esse aqui é mais santo, aquele ali não é. Então, Deus estava acabando com essa história de que o homem é que determina quem pode e quem não pode. Porque Deus é livre para falar com quem Ele quer, para se revelar a quem Ele quer. De modo que essa é uma liçãozinha que todo mundo tem que aprender. Sabe por quê? Porque nós somos muito, muito cheios de preconceito. Você não acha que nós somos extremamente cheios de preconceito? Aí olha para uma pessoa, não gosta da roupa dela, acha que a roupa é pobre e diz: ah, não vou nem falar. Você já estudou numa escola que para ir para a aula de manhã tinha que fazer chapinha no cabelo? Se chegasse lá de um modo diferente, já iam olhar para você e dizer: essa menininha não faz parte do grupo. Então quem é de Jesus não julga ninguém pela aparência. Quem é de Jesus nunca acha que uma pessoa não é porque fala diferente, porque tem outro modo de ser, porque vem de uma outra cultura, ou de um outro nível social, ou porque seja pobre demais, ou rica demais, ou feia demais, ou estranha demais. Não existe nada disso, porque Deus só vê o coração. Então foi isso que, de fato, Pedro aprendeu para ele aqui. Só que a igreja até hoje não aprendeu isso para ela também. O próprio Pedro, algum tempo depois, andou dando umas vaciladas. Andou assim, comendo mosca, dando bobeira geral.
Houve uma ocasião que ele e Paulo, o apóstolo Paulo, se encontraram numa igreja, num lugar onde hoje é a Turquia, que um dia eu ainda vou levar você lá, mas que naquele tempo se chamava Ásia Menor, numa região chamada Galácia, os Gálatas. Está escrito aqui no Novo Testamento a respeito disso. E quando eles estavam lá naquele lugar, o que aconteceu é que numa determinada noite, antes de chegarem pessoas aqui de Jerusalém, Pedro comia de tudo, estava bem com todo mundo, alegre e feliz da vida na companhia de Paulo e de Barnabé, que era um amigo de Paulo. De repente chegaram umas pessoas da igreja de Jerusalém, que eram mais fechadas, aí Pedro começou a dar uma de fresco, dar uma de bobo, maior frescão. Aí começou a dizer, não estou afim de comer essa comida aqui não estou afim de beber essa coisa aqui não. Porque ele ficou com medo de ser julgado pelos irmãos de Jerusalém. Aí Paulo se levantou e falou, o que é isso, Pedro? Deixa de ser bobo, rapaz. Nós estamos aqui, não é porque nós sejamos melhores do que ninguém, não é porque a gente saiba as coisas mais do que ninguém, nós só estamos aqui porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Você sabe o que graça significa? O que você acha que graça significa? Favor. E favor é uma coisa gratuita. Por isso é que você diz assim, você me faz um favor? Não é? Quando aí a pessoa diz, eu faço. Você, depois que a pessoa faz o favor, você não pergunta quanto custa. Quando você diz quanto custa, você está contratando alguém para alguma coisa, não é? Mas quando você diz, me faz um favor e a pessoa diz, faço, é de graça. Então Paulo disse a Pedro, olha, nós só estamos aqui porque é tudo de graça. Porque Deus nos amou de graça, porque Ele cuida de nós de graça, porque o desejo dele por nós é todo bondoso. A vontade de Deus é que ninguém se perca, ninguém fique tonto por aí, mas todo mundo aprenda o caminho. E aí foi o que Paulo disse a Pedro, na presença de todo mundo. Nós fomos salvos pela graça de Jesus. Então essa é a lição simples que a gente tem aqui em Cesareia em relação a Pedro e ao centurião Cornélio. Agora, eu tenho outras histórias para te contar, mas vou te contar daqui a pouquinho mais num lugar com sombra. Porque agora tem muito sol e você está vendo essas crianças aqui, ó. O que é maravilhoso sobre esse país é que as crianças das escolas aprendem história, geografia e tudo andando nos lugares. Se você for no país inteiro, você sempre vai encontrar muita criança das escolas aprendendo e tendo aula ao ar livre. Você às vezes não tem aula ao ar livre? Quando a professora diz, a gente vai hoje passar o dia no zoológico para ensinar o que é animais, ou no jardim botânico, ou numa coisa... Esse país, tudo é história. Não tem um pedaço de terra aqui que não tem história, história, história. E olha o privilégio dessas crianças. Elas não aprendem história só na classe de aula. Eles têm o privilégio de serem levados a um lugar onde a história aconteceu e eles entenderem a história muito melhor do que a maioria das pessoas entende. Assim como você, com 11 anos de idade, está tendo uma oportunidade extraordinária, que se você prestar atenção em tudo, sua cabecinha nunca mais vai ser a mesma. Toda vez que você lê um livro de história, você vai dizer, uau, agora eu sei. Quando você lê a Bíblia agora, como aqui no livro de Atos, no capítulo 10, onde essa história está contada, você vai dizer, eu sei exatamente como foi e como era. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem do Evangelho que nos chama a deixarmos de lado o preconceito de qualquer natureza. E eu quero convidar você a continuar ouvindo o Evangelho no dia de hoje. Hoje a nossa reunião do Caminho da Graça será no Hotel Naum Plaza, cujo endereço você viu passando o tempo todo durante o documentário em Jope e na Cesareia Marítima.
Eu espero você hoje lá às 18 horas. Venha e traga alguém, não deixe de vir. E também não se esqueça de assistir a vemvtv.com.br, o nosso canal na web, no qual milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo têm sido abençoadas. Mas a minha ênfase é para que você esteja agora, hoje, conosco, no Hotel Naum Plaza, no endereço que você pode anotar aí às 18 horas, trazendo mais alguém. Eu conto com você, eu espero que você apareça. Deus o abençoe a toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Bye, bye, meu amigo.